Então essa talvez é a principal lição, é quanto campo eles conseguem cobrir com poucos jogadores. E então com certeza contra o Racing vai ser da mesma forma que foi hoje. Então vamos juntar o que o Felipe Luiz trouxe na coletiva com o que de fato aconteceu em campo. Certo. Ele fala sobre isso, né? Sobre os jogadores argentinos, como eles têm essa capacidade de cobrir o campo. E aí fica difícil, de fato, para você trabalhar essa bola. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. E agora vamos acompanhar tudo que rolou, né, no dia de hoje, tudo que a imprensa falou sobre a classificação do Flamengo. Estão elogiando, estão analisando, estão falando tudo sobre o que aconteceu nesse Flamengo 0 Estudiantes 1. Um jogo difícil, complicado, como já era esperado, né? E nos pênaltis, com sufoco danado, o Flamengo está nas semifinais. Rossi, o destaque do jogo, um pegador de pênaltis nato, um baita goleiro, e a imprensa ressaltou isso. É o que vamos acompanhar a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Em disputas, 9 enfrentados, 6 gols sofridos e 3 defesas. Venceu um de 2 disputas de pênalti. O Rossi deu uma entrevista logo depois da partida, falando que realmente tinha falhado no primeiro gol. Depois ele fala que se redimiu e foi isso realmente que aconteceu. Daqui a pouco vamos conversar com o Jailson para saber um pouco mais também de como estava o clima, não só da imprensa argentina, mas dos torcedores. Ele já falou na primeira entrada que ficou aquele gosto de ok, tudo que o Estudiantes poderia fazer, fez e deixou em campo, mas o Flamengo foi melhor. Vamos falar sobre esse Flamengo que tem que comemorar demais a classificação para a semifinal. Foi mais difícil do que se imaginava, foi principalmente pelo que o primeiro tempo apresentou para o Flamengo. Poderia ter matado o duelo ali naquela primeira partida no Maracanã. Não foi isso que aconteceu. O Felipe Luiz, Mari e Bira, ele fala o seguinte: vai ter sempre uma manchete com o Flamengo está classificado para a semifinal, mas é claro que tem o mais. A gente precisa analisar esse Flamengo. E esse Flamengo tem que comemorar ontem e, a partir de hoje, principalmente o Felipe Luiz, começar a pensar em soluções para o tamanho desse Flamengo, que precisa apresentar mais. Até porque se não tiver um mas na manchete, fica muito vazia a avaliação, né? E o nosso papel aqui não é conversar com um fã de esportes dessa forma, né? Dessa forma tão simplista, assim. Tem um mas, assim, é claro que o torcedor, ele acorda hoje com um ufa. Estamos classificados, mais uma semifinal, vamos em busca de mais um título de Libertadores. Mas até em respeito ao adversário do Flamengo, tem que ter um mas. O Racing é muito mais time do que o Estudiantes. E nesse recorte recente do Racing contra equipes brasileiras, Fortaleza agora, recentemente, foi a última vítima, né, do Racing na Libertadores, mas venceu Sul-Americana em cima do Cruzeiro, venceu Recopa em cima do Botafogo. É um time muito difícil de enfrentar. Não, o Racing vem numa sequência que vem com quarta de final da Sula contra o Atlético Paranaense, semifinal contra o Corinthians, final contra o Cruzeiro, daí Recopa contra o Botafogo e daí o Fortaleza ele não perde para o time na Libertadores. Brasileiro. Então ele vem numa sequência de vencer times brasileiros muito grande. E é copeiro, né? É copeiro. Costas, impressionante. E dentro do cenário argentino é o time que joga o melhor futebol. Não é líder até porque poupa jogador tudo, mas é o time que vem jogando o melhor futebol desde o final do ano passado. Na Argentina, mais do que o River Plate, por exemplo, que é o time com mais dinheiro, que tem um elenco mais estrelado, mas o Racing vem jogando um futebol melhor. Sobre o mais, se o campeonato tivesse acabado agora, o Flamengo é campeão, tudo bem. Mas tudo bem, o que importa é o resultado final. Agora, o campeonato continua, então você tem que... Se o Flamengo tivesse ganhado de 4-5-0 do Estudiantes, dado um show, um vareio, você não ia ter o Flamengo se classifica joga o melhor futebol da temporada. Sim. Claro. O Flamengo classifica e dá show. Então, do mesmo jeito que quando você tem um para qualificar, para engrandecer num grande momento, você tem que ter o mas quando a atuação deixou a desejar, quando deixou pulga atrás da orelha do torcedor, quando tem coisas a corrigir, pensando no futuro de Brasileirão e de Libertadores. Ô Mari, o que é que esse Flamengo precisa corrigir? Principalmente em Conmebol Libertadores, né? O próximo jogo vai demorar um pouquinho ainda, no final de outubro, acho que dia 9, né? E depois na semana do dia 22, não é isso? Não, na semana do 22 e depois na semana do dia 29, exatamente. Ainda tem um tempo, dá para se preparar. O que é que esse Flamengo menos de um mês, né? Está melhor? Um pouco menos de um mês. Então, acho que tem algumas situações aí pra gente avaliar. O Campeonato Brasileiro, ele é muito real pro Flamengo, né? Assim, o título.
a briga pelo Campeonato Brasileiro. E quando o Felipe Luiz, não vou nem falar que ele poupou, porque contra o Vasco ele não poupou. Ele tirou algumas peças, mas depois ele usou, né? Pedro, por exemplo, Samuel Lino, eles entraram ao longo da partida no segundo tempo para tentar o resultado diante do Vasco clássico, mas que para o Flamengo vale muito liderança e possibilidade de título de Campeonato Brasileiro. Então, assim, até lá, será que dá para criar uma gordura? Para talvez ali em 2 jogos antes dessa fase decisiva, você já descansar os seus melhores jogadores? A gente não sabe. O Jorginho voltou ontem. Era até dúvida se ele viajaria. Não fez um bom jogo. Muito por conta do Estudiantes também, mas errando muitos passes. O próprio Arrascaeta já é o segundo ou terceiro jogo que ele não rende tão legal quanto ele vem rendendo para o Flamengo, marcando, sendo um dos artilheiros da temporada do Flamengo. Então, acho que tem alguns pontos de observação até da parte física desses jogadores, né? O quanto eles ainda podem, num nível de futebol que o Felipe Luiz exige, estarem, assim, no seu 100% mais para essa fase decisiva. Acho que o Flamengo, se tem um time que pode se dar ao luxo de rodar um pouco mais, esse time é o Flamengo. Mas você viu qual que é a sequência dos jogos do Flamengo? É um negócio bizarro. Sorte que é em casa, né? Algumas. Não, então, Corinthians fora, que é sempre adversário chato fora, vai ter que mostrar serviço pra torcida depois da derrota pro Sport. Né? Vem direto da Argentina pra cá. Depois pega o Cruzeiro. Recebe e em casa, tudo né? é fim de semana, meio de semana, tudo direto, né? Cruzeiro, confronto direto na luta pelo título, Bahia fora, Botafogo, daí Palmeiras. E daí o Racing no Rio. Então, se tem uma coisa boa aí é o Palmeiras, que tá na mesma situação. Então, o engraçado é que o Palmeiras, antes de viajar pra Quito pra pegar a LDU, e o Flamengo, antes de pegar o Racing em casa, eles se enfrentam. Que seria a rodada de poupar no Brasileiro, é o confronto direto entre o Flamengo e o Palmeiras. O Felipe Luiz ligando pro Abel e dizendo assim, Abel, vamos os dois então? E aí, combina, né? De ficar os dois com misto? Vamos os dois, a gente coloca o time reserva, vamos botar os reservas pra brigar aqui, vamos ver o que é que vai dar. Tem isso, né, Jailson? Eu te pergunto também pra entrar aqui na nossa conversa, o que é que o Flamengo precisa melhorar para essa partida, para esse primeiro jogo contra o Racing? Enquanto vocês falavam aí, Marcelo, eu estava anotando aqui mentalmente, então eu vou falar que aí, caso eu esqueça, vocês me ajudem aí. Racing, o mais, que o Felipe Luiz falou e vocês também citaram, e o Jorginho na partida de ontem, e também uma menção honrosa ao Carrascal. Vamos lá, vamos por parte. O Racing, que o Bira estava falando, eu acompanho ali, né? Entendi perfeitamente. Ele foi fazendo justamente o que o Racing fez, né? Desde a temporada passada, da eliminação em cima dos brasileiros, retrospecto em cima do que o Racing eliminou os brasileiros e como vem jogando também muito bem. Assim, eu fui no El Cilindro, estava na partida lá do Racing contra o Vélez, vivendo, né, a experiência de Libertadores, e obviamente ali tinha a questão também de ser argentino, né, contra argentino, um confronto aqui local, e uma partida muito aguerrida. Não teve muita questão técnica. Foi uma partida muito aguerrida, o Vélez com o Sosa e o Zuculini no meio. Eu achei o meio-campo muito forte, mas ao mesmo tempo o meio-campo muito lento. E fazendo assim uma relação com o que o Estudiantes fez com o Flamengo, era basicamente o que o Racing fazia com o Maravilha Martínez. Muitas bolas esticadas para o Maravilha Martínez brigar com a defesa adversária. A questão é que o Solari, né, o ponta direita do Racing, foi bem demais. E ele aí acabou, enfim, fazendo o gol depois, mas era o cara mais lúcido desse campo de ataque. E em relação ao mais, o mais que o Felipe Luiz citou e vocês também falaram, é porque a exigência hoje, né, do Flamengo, da torcida do Flamengo, é muito grande. Porque o Flamengo, eu lembrei isso ontem, eu vou relembrar aqui, no jogo de ida do Flamengo contra o Inter, né, o Flamengo ganha de 1-0 e quem comemora o resultado no final do Maracanã é a torcida do Internacional. Então, assim, eu entendo perfeitamente a expectativa que a torcida, que o torcedor do Flamengo tem por conta do elenco, mas a gente está falando de Libertadores, a gente está falando de competição de altíssimo nível. Então, assim, o Flamengo ganha contra o Internacional e não estava bom. Depois o Flamengo consegue sustentar no jogo da volta. Aí ganha no Maracanã contra o Estudiantes, tudo bem. Teve o gol do Cargini no final. Por quê? Porque o primeiro tempo era para ter sido uns 3, 4, né? E o Flamengo não conseguiu marcar mais gols. E ontem a mesma situação. Perde o jogo, estava ali com a posse de bola, criou algumas poucas oportunidades e aí só que não conseguiu marcar gol aos 90 minutos e o Rossi sai como herói. E aí já vou pegar o gancho para falar do Jorginho. Eu vi muita gente falando que o Jorginho foi muito mal no jogo, que o Jorginho errou muito. Eu até fui ver os números do Jorginho
para ter o embasamento correto. Ele errou 12 passes e teve 15 perdas da posse da bola. Só que teve muito a ver com o Domingues para mim. O Domingues, ele monta uma linha de 5, 6 na defesa do Estudiantes e o Flamengo só tinha a saída de bola com o Jorginho pelo lado direito. A Arrascaeta muito mal. O Arrascaeta eu acho que foi um dos piores jogos que o Arrascaeta fez com a camisa do Flamengo. Ele não conseguia dar prosseguimento a nenhuma jogada. E aí o Jorginho acabou ficando sobrecarregado nessa construção pelo lado direito. Então ele, aqui a gente estava vendo de cima, eu estava vendo a partida de cima, ele ficava tentando mexer com os companheiros, falar para ter algum tipo de movimentação. Varela, o Pedro, depois o Bruno Henrique, o próprio Plata, tentar algum tipo de movimentação para ele conseguir justamente fazer esse passe. E ninguém conseguia fazer esse tipo de movimentação por conta da linha de 6. E agora, para devolver para vocês também, em relação ao Carrascal que eu ia falar, eu acho que ele vai ser um ponto de virada nessa questão do descanso ao Arrascaeta. Ontem o Carrascal entrou ali um pouco mais lúcido, tentando até algumas jogadas de efeito, mas foi bem, além de ter cobrado o pênalti de forma espetacular, né, virando o pé ali na hora da decisão. Então eu acho que pode ter sim também essa minutagem a mais do Carrascal para descansar o Arrascaeta, como vocês falaram aí da questão física. Tem isso, né? E quando o Arrascaeta não funciona, o Flamengo cai muito de produção, é impressionante. Bom, o Filipe Luiz, ele falou sobre sobre o próximo adversário, o Racing, e sobre como enfrentar argentinos em Conmebol Libertadores. Vamos ouvi-lo. Cada time, cada jogo tem uma história diferente, um contexto diferente, mas na verdade é que as equipes argentinas são muito competitivas, né? Então esse é o primeiro ponto, igualar essa intensidade, essa competitividade, que é o que tentamos fazer sempre contra esses times argentinos. E o que mais me surpreende deles como treinador é ver o quanto eles conseguem cobrir de campo com sacrifício. Às vezes em inferioridade numérica, um atacante marcando 2, 3 jogadores, e isso me surpreende porque faz com que seja complicado, né? No futebol, às vezes no futebol brasileiro, simplesmente com trocar passes você já elimina os jogadores e chega numa situação confortável na área do adversário. No futebol argentino dificilmente você vai ter essa facilidade. Então essa talvez é a principal lição, é quanto campo eles conseguem cobrir com poucos jogadores. E então, com certeza, contra o Racing vai ser da mesma forma que foi hoje. Existe essa coisa, né, da intensidade mesmo do futebol argentino, dos jogadores argentinos. E aí você fala, mas tem um monte de argentinos jogando no Brasil. Pois é, mas aí eles vão se encaixando com a sua equipe, assim como os brasileiros, quando vão jogar lá, também acabam se encaixando dessa forma. Mari, você vai fazer uma análise, então, do Flamengo aqui. Porque gosto muito das coletivas do Filipe Luiz, ele explica muito bem, né? Então, pro Fã de Esportes, pra gente juntar... Exausto, né? Tava exausto, coitado. Tava. Então, vamos juntar o que o Filipe Luiz trouxe na coletiva com o que de fato aconteceu em campo. Certo. Ele fala sobre isso, né? Sobre os jogadores argentinos, como eles têm essa capacidade de cobrir o campo. E aí fica difícil, de fato, para você trabalhar essa bola. Então, aqui vai ser um ataque do Flamengo. E aí a gente já tem, nesse primeiro recorte da imagem, a gente já tem, de fato, vários jogadores do Estudiantes em todo campo, né? Tá sempre aqui, ó. Ou eles estão bem pertinho dos jogadores do Flamengo, ou eles estão, de fato, ali cobrindo toda a área do campo. E aí, esse lateral do Flamengo vai acontecer aqui, né? Na lateral, a briga pelo alto, a disputa por bola. Esse é um lance, Má, que mostra que o Flamengo ele até teve oportunidades. Então, não foi uma equipe que se fechou lá atrás e o Flamengo não conseguiu. O Flamengo tinha campo também para explorar. Um bate-rebate que vai sobrar para o Bruno Henrique, esse lance. E aí, como o Filipe Luiz ele fala sobre essa intensidade dos jogadores argentinos, a gente pode pensar, nossa, mas o Flamengo, com 3 jogadores de frente para correr no campo, dá para chegar, dá para trabalhar esse passe, dá para encontrar alternativas. Mas olha como a perseguição já vai acontecer. E eu quero que vocês prestem atenção no relógio aqui, tá? Ó, 49 minutos do segundo tempo. Não é um erro de marcação do Estudiantes, não? Tem 4 jogadores. Mas o Filipe Luiz também fala sobre isso. Não é necessariamente sobre, tecnicamente, taticamente, você ser excelente no futebol argentino. É também sobre intensidade. E por que o lance não vai dar em nada? Porque o Nunes vai chegar. Na verdade, esse é o lance do Arrascaeta, tá? Ele tenta, ainda comecinho do segundo tempo, ele tenta esse ataque e aí ele é coberto pelos jogadores do Estudiantes e o lance não acontece. O do Bruno Henrique que eu quero mostrar pra vocês agora,
ali, ó, 89 minutos, tá? O jogo já quase acabando. Você poderia pensar, os jogadores já estão exaustos, né? Não dá mais pra correr atrás dessa bola. O Rossi vai estourar lá na frente, ó. O que poderia ser. Aí também, mesma coisa, tá? Entre aspas, pô, obrigação dos zagueiros, né? Sim. 2 contra 1, não dá pra você perder essa bola. Mas vai perder, tá? E aí, ó, o Bruno Henrique vai sobrar e o Nunes vai dar o carrinho. E olha, exausto. Exausto. Então, assim, até o último minuto... É bem demais. Bem demais. O zagueiro absoluto. Zagueiro ganhando na corrida do Bruno Henrique no último minuto não é todo dia, né? O Bruno Henrique que entrou no segundo tempo, tá? Lá no minuto 58. Então, e ele, coitado, aqui parece até que ele tava com cãibra. Na hora eu falei, isso deve doer. Ele cai e fica, né? Fica, sentindo. né, Agora, vamos ouvir mais uma parte da entrevista? Vamos. Que daí a gente traz mais lances. Bora lá. Fala, Filipinho. A questão da intensidade, essa resposta para mim, ela tem é muito simples. O adversário, ele deixa certos espaços dentro do campo onde você tem que encontrar e aproveitar. Quando o adversário, ele deixa um jogador livre com a bola e o resto todo marcado, o teu time não pode circular a bola. Então não tem como você dar intensidade na circulação de bola se os teus jogadores todos estão marcados e tem um jogador livre que é com a bola. Então o que acontecia? Jorginho, muitas vezes livre, levava a bola e acabava caindo na armadilha de tentar forçar um passe por dentro e contra-ataque. A intensidade para voltar do contra-ataque era grande. Todos eles voltavam para marcar, Pedro voltou para marcar, Arrascaeta voltou para marcar, mas nunca tiveram livres e então dá a sensação que o time não teve intensidade, mas foi muito mérito do Estudiantes de tirar a nossa criação e induzir o jogo onde eles se sentiam mais confortáveis. E foi conforto mesmo. Foi. E o que me pega nessa fala? Jorginho caía na armadilha. Vamos mostrar isso, então. Como a ideia clara... Ó, eles, então... Jorginho já ajudando nessa saída de bola, mas, ó, o Estudiantes, ele poderia pressionar, né? Saída de bola do Flamengo para tentar roubar, uma marcação mais próxima, mas não, entrega a bola pro adversário, deixa ele trabalhar com essa tal liberdade que o Felipe Luiz fala no lance. O que fazer com essa tal liberdade? O que fazer com essa tal liberdade? Pra receber Exatamente. E ó como vai conduzir. Dá até uma música, Mari. Ó, tem um jogador do Estudiantes muito perto do Jorginho. Mas não é a intenção dele roubar essa bola. Vai acontecer mais pra frente, ó. Ele carrega e tenta o passe por dentro. Quando tenta o passe por dentro, o Estudiantes já tá todo fechado no seu campo defensivo. E aí ele tenta, mais uma vez, praticamente quase um replay da jogada, mas quem participa dessa também é o Léo Ortiz. O Flamengo sai com tranquilidade para conduzir essa bola, para pensar, mas olha, quando o Felipe Luiz fala sobre eles deixarem o portador da bola livre, mas ó, marcarem, linha de passe, todo mundo muito perto aqui, ó. E aí o Flamengo, ele tem que ou movimentar ou usar criatividade, um drible, jogada individual, o que não aconteceu na partida de ontem. O Jorginho vai receber esse passe mais uma vez e vai tentar forçar por dentro. E aí os espaços já estão fechados novamente. Então o Felipe Luiz explica na coletiva o que aconteceu e a gente mostra aqui. Tá certo, olha, daqui a pouco eu volto a conversar com o Jailson. Tá aí um pouco do que rolou, um pouco do que elas falaram, né? Bem legal, uma análise diferente. A gente sempre traz pra vocês vídeos diferentes aqui no canal. Então deixa o like, inscreva-se e comente também qual foi sua reação ali quando viu que a decisão ia ser nas grandes penalidades, né? Um dos momentos mais tensos do futebol, certamente, é uma disputa de pênaltis e dessa vez ali o Flamengo consegue levar a melhor. Essa foi a análise de um pouco do que aconteceu da armadilha dos Estudiantes para tentar pegar o Flamengo, porém o Mengão consegue levar a melhor. Nos dois duelos, né, se a gente para somar, o Flamengo melhor joga no futebol bem superior ao do Estudiantes, porém nessa volta aí, tomar aquele golzinho antes do intervalo prejudicou demais. E aí o Rossi consegue de vilão a herói no mesmo jogo. Sensacional, o Flamengo está classificado para as semifinais, vai enfrentar o Racing, primeiro jogo no Maraca e o segundo de novo na Argentina contra um bom time do Racing. E é isso que a gente vai trazer para vocês no decorrer do dia. Muito obrigado a todos, valeu!